18h02. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e a prova correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia, aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais, Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba. Entre os destaques de hoje você acompanha: ministro da Economia Paulo Guedes afirma que se não houver reforma administrativa, os salários dos servidores públicos estão ameaçados. Governador da Paraíba, João Azevedo, anuncia que o Hospital Estadual Infantil deve ser inaugurado até o final do ano. Presidente da Anvisa presta depoimento à CPI da Covid e se distancia de Jair Bolsonaro. Gestantes não devem se vacinar contra a Covid por enquanto. Cidade em Revista já está no seu celular, no seu tablet, no seu computador e nas principais plataformas digitais. São 6h06 agora. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A água que chega
a sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Geovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Geovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem mais de meio século de contribuição para a economia dos paraibanos. São 3 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, o Lojão do Ponto de 110 e agora a nova loja da Duque de Caxias ao lado da Feira da Prata. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. Supermercados Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. Alô, alô, Campina! Inaugurou mais uma loja da rede de supermercados Ideal. Venha conhecer mais uma loja. Isso mesmo, mais um Ideal para você. Localizado na Rua Duque de Caxias, ao lado da Feira da Prata. Uma loja que você, cliente, merece. Climatizada, amplo estacionamento, aquele padrão ideal que você conhece. Conforto, qualidade, segurança, economia, tudo em um só lugar. Supermercados Ideal, agora também no bairro da Prata. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Olhindo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Olhindo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, saudações a todos. Espero que estejam bem. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Saudando aqui ao Marcelo Robson Vitorino, ao Deda Moraes, Genilson Rocha, obrigado pela audiência, boa noite. Boa noite, Zé Carlos da Silva, em Tabira, Pernambuco, Juscelino Salles. Muito obrigado também a vocês que estão me acompanhando nesse instante em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, em Franca, interior de São Paulo. Boa noite. O Brasil está tomado de surpresa com o fato
dessa mulher paraibana da cidade da Prata, ter matado um filho, garotinho de 3, 4 anos de idade, lá no interior de São Paulo. O mundo realmente está virado de cabeça para baixo, a gente não sabe onde é que essa coisa vai parar. O nome dessa mulher não foi divulgado, sabe-se que ela é uma mulher de 37 anos de idade e teria sofrido um surto, matou o filho. Garotinho Gael Freitas Nunes, 3 anos de idade. Coisa de louco, coisa de maluco, não dá para a gente entender. Curioso é que a gente que não entende nada dessa história de psiquiatria e de surto psicótico, a gente fica perguntando assim, esse povo só enlouquece para fazer mal aos outros? Esse povo não enlouquece para saltar do prédio mais alto que tiver na rua, não enlouquece para botar o dedo lá no fio desencapado e tomar um choque e morrer, só enlouquece para fazer mal aos outros. Claro que há profissionais que explicam esse tipo de acontecimento, esse tipo de ação, que para nós leigos não tem explicação. Mas o mundo fica outra vez estarrecido. Coisa de maluco. Mãe que é mãe com M maiúsculo, ela protege o filho até enquanto tiver forças. E não fazer maldade com o filho, como aquela lá do Rio de Janeiro, junto com o vereador, que teria acobertado as safadezas, meu amigo Lídio Meira, do namorado. Hoje estão os dois na cadeia, né? Mas o menino levou a pior, porque está debaixo da terra. E agora essa paraibana, lá em São Paulo. O corpo do garotinho deve chegar de hoje para amanhã, aqui a Paraíba, e o sepultamento será nos velhos Cariris paraibanos, na cidade da Prata. Eu estive em Prata quando Ronaldo Cunha Lima era governador, e eu era um dos locutores do cerimonial do governo do estado, e lá nós chegamos, era uma prefeita, acho que sim, na oportunidade, e eu falei cidade de Prata, e o pessoal me corrigiu, não, cidade da Prata. Monteiro, Prata, Ouro Velho, naquela região ali, onde sai para a Sertânia, em Pernambuco. Mas fica feito aqui o registro, a repercussão é muito grande na imprensa nacional, essa mulher está presa e os profissionais da área tentando descobrir o que de fato aconteceu. Meu amigo Alexandre Moura, Josa da Delegacia, Piloto Gavião, a todos vocês, muito obrigado pela audiência, boa noite. Meu amigo Lídio Meira, pense num doce saboroso, viu? Aquele que você deixou aqui. Tanto o de leite como o de mamão. Delícias. Pena que a gente não pode estar comendo muito doce, né? Porque vocês sabem que não faz bem, mas aqui e ali uma colheradazinha cai muitíssimo bem. 6h15. Quando a gente diz aqui nesse bate-papo com vocês que ninguém sabe das manifestações provocadas pela Covid-19, ninguém pode bater o martelo e dizer que sabe tudo, porque é uma coisa nova. A medicina do mundo todo anda batendo cabeça. Se foi uma coisa feita em laboratório, foi muito bem feita, viu? Porque o que tem causado de problemas, hoje eu estava fazendo um levantamento assim, bem pelo alto, quase 102 mil pessoas morreram em São Paulo, só no estado de São Paulo. Hoje, no meio da tarde, esse número ia em 101.660 pessoas mortas. No estado mais rico da federação, que é São Paulo. E cujo governador disse que tem vacina para todo mundo. Ele não disse que tem a vacina do Brasil, politizou. Ele, junto com o presidente da República, politizaram essa história de vacina. Isso cura, aquilo não cura, isso serve, aquilo não serve. E ele disse que está resolvendo a situação de todo mundo. Criticou Manaus, criticou o Amazonas, criticou o governo federal quando faltou oxigênio lá em Manaus. Lembram disso? Faltou oxigênio em São Paulo, em várias cidades do estado de São Paulo.
faltou oxigênio. Quase 102 mil pessoas morreram, Leandro. E veja só, meus amigos e minhas amigas, nessa hora João Dória desaparece. João Glória, como diz aquele amigo Araújo Neto, ele some. Agora, quando chega a vacina da China, ou quando vai entregar algumas doses de vacina ao governo federal, ao Ministério da Saúde, aí ele aparece. Bota lá uma papeleta, a vacina do Brasil. Se a gente tivesse vacina, a situação seria outra. Mas eu estou fazendo esse arrodeio todo, esse preâmbulo todo, para dizer a vocês que uma mulher grávida que tomou vacina da AstraZeneca morreu. Há suspeita de que foi por causa da vacina. Mas o caso dela ainda está sob estudo. Ninguém sabe se foi a vacina ou não. Ou se ela morreu de outra causa. Aí o que é que ocorreu por conta disso? Mandaram suspender a vacinação de todas as mulheres grávidas. Tá, buchudinha, não tome vacina. É o aconselhamento que as autoridades estão dando neste momento. A Anvisa disse que mulher grávida não deve tomar nenhuma vacina, nem Coronavac, nem AstraZeneca, nem da Pfizer. Porque as reações são desconhecidas. Estava conversando com a minha irmã no domingo sobre vacina, e aí eu perguntei, tomou aí alguma coisa já de vacina? Tomei a primeira dose. E aí, a reação foi violenta, senti um monte de coisa. Febre, arrepio, não sei o quê. Quer dizer, os organismos, as pessoas reagem de maneira diferente. Uns tomam a vacina e não sentem nada. Outros tomam a vacina, sentem calafrio, febre, ficam engurujados, sem vontade de comer. É uma coisa desconhecida no mundo todo, minha gente. Então, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro foram os dois que suspenderam temporariamente, foram os dois que primeiro suspenderam a vacinação de grávidas. Aí hoje, Bahia, Tocantins, Distrito Federal, já são 22, 23 estados que suspenderam a vacinação de grávidas. Vocês lembram que há algum tempo teve uma orientação do governo federal, meu amigo Neto de Remígio, para que as mulheres evitassem engravidar por causa disso. Porque um país fica acompanhando o outro. Hoje a gente sabe tudo o que está acontecendo, né? O cacete cobrindo lá em Israel com os palestinos. A gente sabe a confusão que tem, por exemplo, aqui na América do Sul, Bolívia, Colômbia, no Chile. Tudo que acontece no mundo a gente sabe. A internet facilitou a propagação das notícias. Então, tem morrido grávidas no mundo todo. Então, qual é o conselho que o governo deu? Evite engravidar. Meios para evitar a gravidez, todo mundo sabe que tem. Evite, deixe para fazer menino depois que passar essa pandemia, depois que melhorar a situação, porque a mulher pode perder a vida. Mesmo que não seja questão de reação da vacina, quantos casos você e eu e todos nós já vimos de mulheres que contraem a Covid-19 grávidas, aí são entubadas, às vezes morre a mulher e morre o bebê. Dependendo do tempo de gravidez, de quantas semanas, os médicos conseguem tirar o bebê, salvar, mas a mãe morre. Então, é uma situação extremamente complicada. 18h20, hoje eu recebi várias mensagens de pessoas preocupadas, amigos meus, inclusive, que as mulheres estão grávidas, pensando o que é que faz agora. Não vacina, por enquanto não. É continuar tomando todos os cuidados, higiene, álcool em gel, distanciamento social, máscara, e esperar para ver o que é que o governo fala, o que é que o Ministério da Saúde vai dizer sobre essa história de vacinação. Eu vejo aqui, olha, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Sergipe, Roraima, já são 5, né? Pernambuco, 6, Espírito Santo, 7, Tocantins, 8, Piauí, 9, Paraná, 10, Amazonas, 11, São Paulo e Rio, 13, Bahia, olha, já vão em 20, já vamos em 22, 23. Mas todo mundo vai suspender. Quem é que vai tomar a vacina? Qual é a mulher grávida que tem coragem de tomar a vacina depois desse caso? Muito complicada a situação, muito complicada. Aqui já há ouvinte
pedindo os dados de hoje do estado da Paraíba. O doutor Geraldo Medeiros ainda não mandou. Mandando no decorrer do programa, eu envio para vocês. E se mandar depois do programa, do mesmo modo, eu faria a distribuição através das redes sociais. Muito obrigado aos meus amigos de Pocinhos pela audiência. Eu tomei conhecimento hoje de que a esposa do Joel Carlos, que era lá de Pocinhos, faleceu. Eu não sei se foi Covid-19 ou não, mas a verdade é que ele perdeu a esposa. E daqui a gente envia os pêsames, as condolências, ao mesmo tempo em que eu saúdo todos os amigos, o Carlos do Pastel, o vereador Mendel Chaves, o pessoal todo que gosta de acompanhar o programa na cidade de Pocinhos. O meu muito obrigado pela audiência, que Deus proteja todos vocês. Sargento Letício, boa noite, obrigado pela audiência também. 6h22 agora. Meu amigo J. Alcântara está em Cacimba de Dentro, me dando audiência. Maciel, em São Paulo. Olha, tem gente de todos os recantos do Brasil. Quando eu olho aqui o mapa, aí estão lá os pontinhos azuis de pessoas acompanhando o programa. Dá uma alegria, dá um prazer, dá uma satisfação danada. Veja aqui J. Alcântara, o Sargento Nogueira também, lá em Barra de Santa Rosa. Barra de Santa Rosa, o prefeito mandou fechar tudo. Fecha tudo. Hoje o prefeito de Pedras de Fogo, ex-deputado federal Manuel Júnior, anunciou que está com a Covid-19. Manuel Júnior foi vice-prefeito de João Pessoa, né? Dr. Sérgio Oliveira. Foi deputado federal, se enfronhou para crescer mais na política e deu os passos errados, os tiros errados. Eu lembrei agora de Juarez Amaral, de saudosa memória. Teve um tempo que quando Manuel Júnior começou a surgir na política, eu estava, na época, trabalhando na TV Borborema, Juarez também. Juarez apresentava a Opinião, eu o Esporte no 9, na hora do almoço. Depois vinha Zé Cláudio, a patrulha da cidade. Aí conseguimos trazer Manuel Júnior para dar entrevista para Juarez, no Opinião. A Manuel Júnior chegou todo organizado, cabelinho penteado, brilhantina Zezé, no cabelo e tal. Aí quando ele saiu, aí Juarez disse: olha, está surgindo um novo Cássio Cunha Lima na política estadual. Quem é? O rapaz que saiu daqui agora, o Manuel Júnior. Pense num sujeito preparado danado. Ih, Juarez, é. Aí deu no que deu, né? Andou dando uns tiros errados e foi para lá e veio para cá. E voltou às origens, porque ele começou em Pedras de Fogo, foi prefeito de lá. Aí depois foi deputado federal, vice-prefeito de João Pessoa. Dizem que tinha um acordo com Luciano Cartaz para Luciano deixá-lo no comando da prefeitura e se candidatar ao governo do estado. Aí Luciano Cartaz disse: eu estou ficando velho, não é doido não. Não, mas você me prometeu. Eu disse: mas não saio. Fez uma pesquisa, tinha 3%, sou doido não. Vocês sabem da história, né? O candidato foi o irmão gêmeo. E Manuel Júnior ficou sem lenço, sem documento, sem mandato. Depois voltou às origens, se elegeu de novo prefeito de Pedras de Fogo e hoje anunciou que está com a Covid-19. 18h25 na Paraíba. O amanhã, que a gente não sabe o que é que acontece. O mundo dá essas voltinhas, né? As voltas que o mundo dá surpreende a muita gente. E muitos planos que são feitos vão por água abaixo, né, Marivaldo? José Hilton Faustino. Porque o nosso tempo é um, os nossos planos são feitos, Alexandre Gomes está no Amapá, e os planos de Deus são outros para nós. Nil Pereira, meu colega da TV, Itararé. Estou com saudade da turma da TV, porque presencialmente faz muito tempo que eu tenho contato com eles, mas hoje com as redes sociais a gente conversa praticamente todo santo dia com o pessoal, mas é muito diferente do contato pessoal. O ser humano é um ser sociável. Nós nos sentimos bem com as outras pessoas. E quando você é obrigado a ficar sozinho, ou pelo menos isolado de muita gente, você tem saudade das pessoas. Contato, bate-papo, as piadas,
as risadas que damos juntos, os aborrecimentos também, por que não? Porque nas relações sociais tem tudo isso, né? Nem tudo são flores, tem os espinhos também, pelo meio do caminho, mas tudo isso faz falta. Hoje um colega falando comigo pelo celular, aí disse, olha, eu aloprei. Aloprar, para quem não sabe, na linguagem militar, é o sujeito que pega ar, né, Nil? Ele pegou carga, então aloprou, saturou, passou do limite. Quando alguém pipoca, estoura no popular, o sujeito vai aqui, aguenta, um dia explode, né? Pronto, aquilo ali é aloprada na linguagem de quartel, na linguagem militar. Então um amigo meu hoje disse, olha, eu aloprei. E eu perguntei, por quê? O que foi que houve? Não aguento mais estar dentro de casa. Eu fiquei, olha, faz mais de um ano que eu estou dentro de casa, esse negócio de máscara para lá e para cá, eu não aguento mais. Eu vou sair agora, vou procurar o bar que estiver aberto, vou ligar para os amigos, eu quero encontrar o povo, eu quero bater papo de novo, dar risada, assistir jogo no restaurante, em bar. Bom, aí a decisão é sua, você é adulto, sabe o que é que pode acontecer. Ora, se quem está se cuidando daqui a ali, a gente tem notícia de que adoeceu, você imagine quem não se cuida. Então é muito complicada essa situação. A orientação que os médicos dão é de que todos nós devemos continuar nos cuidando, mesmo depois de tomar as vacinas. Porque tem a história da reinfecção, aí tem a segunda onda, tem a terceira onda, tem tudo isso que a gente está vendo pelo mundo afora. Então, todo cuidado é pouco, é o que a gente pode dizer nesse momento. Eu acompanhei hoje, durante boa parte do dia, o depoimento do almirante Barra Torres, Antônio Barra Torres, lá na CPI da Covid. Os bolsonaristas esperavam que ele chegasse lá e engrossasse, e desafiasse os senadores e desse um depoimento parecido com aquele do ministro Marcelo Queiroga, paraibano. Mas o depoimento do Barra Torres foi um depoimento, pelo menos para os bolsonaristas, totalmente fora de contexto. Porque ele chegou lá e disse que é contra qualquer tipo de aglomeração, defendeu a campanha nacional de imunização e disse que a proposta sobre o uso de medicamento cloroquina foi feita pela doutora Nise Yamaguchi, aquela japa que defende que as pessoas tomem cloroquina como um medicamento preventivo para a Covid-19 ou para quem tiver com os primeiros sintomas da doença. É o que ela defende. Então o diretor-presidente da Anvisa, o almirante Barra Neto, falou hoje durante várias e várias horas, se distanciou dessa postura que vem adotando o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, no combate à pandemia, e confirmou que realmente teve uma reunião no Palácio do Planalto, na qual foi discutida a alteração da bula da receita da cloroquina, a fim de que o medicamento fosse indicado para o tratamento da doença. De acordo com o que ele disse, a mudança nessa bula foi defendida exatamente pela médica, doutora Nise Yamaguchi, que é médica oncologista, e foi cotada, inclusive, para assumir o Ministério da Saúde. Lembram disso, que ela teve cotada? Antes do general Pazuello assumir? Semana passada, você deve lembrar, como eu estou lembrando aqui, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta disse que a proposta para a mudança da bula foi feita por Barra Torres. Ele disse que não. Foi doutora Nise. E ele foi contra. A minha reação, disse ele, foi imediata, de dizer que aquilo não poderia acontecer. Só quem pode modificar a bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, desde que isso seja pedido pelo detentor do registro, confirmou. Quando houve a proposta solicitada pelo detentor do registro, quando houve uma proposta de uma pessoa física para fazer isso, ele disse que a sua reação foi instantânea. Barra Torres disse que esse encontro foi convocado pelo então ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que hoje é o ministro da Defesa do Brasil. Questionado ao longo da entrevista sobre declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra a vacinação e ocasiões em que Bolsonaro promoveu aglomerações sem usar máscaras,
Barra Torres fez questão de se distanciar do presidente da República. No começo da tarde de hoje, a senadora Elisiane Gama, que é do estado do Maranhão, perguntou ao presidente da Anvisa sobre o passeio de moto de Bolsonaro, domingo que passou, Dia das Mães. Ninguém disse isso é assunto para a CPI. Olha, Bolsonaro andou de moto, andou, todo mundo viu. Aí foi perguntar ao presidente da Anvisa se ele realmente andou, ou se aquilo que ela viu foi uma visagem. É coisa assim que não dá para a gente entender, né? Aí o homem disse, olha, eu sou contra qualquer tipo de aglomeração. Hoje, por exemplo, eu estava vendo Alexandre Garcia, jornalista que todos nós conhecemos. Alexandre disse, olha, andar de moto você anda ao ar livre. A esposa de Alexandre Garcia é médica. Ele disse que conversou com a mulher dele em casa, ela disse, não, andar de moto não faz mal nenhum. O problema é você estar aglomerado num lugar fechado. Todo mundo ali falando próximo, cantando, assoviando, cochichando no pé do ouvido do outro, inspirando o mesmo ar, jogando gotículas, partículas, sprays de saliva, seja lá do que for. Faz mal. Andar de moto não faz mal. Pelo menos foi o que disse. Mas a mulher, a senadora, achou de perguntar o que é que ele achava de Bolsonaro andar de moto. Aí ele disse, qualquer coisa que aglomere, eu sou contra, não concordo. Aí Humberto Costa aqui de Pernambuco, primo do doutor Paulo Barros Lima, lá da Pronta Análise, Humberto Costa, aí disse, se Vossa Excelência não tivesse mandato, seguramente não continuaria no cargo amanhã. O mandato de Barra Torres é de 5 anos à frente da Anvisa. Ele também foi apertado para falar sobre a vacina Sputnik V, que é a vacina da Rússia. Curioso é o seguinte, é que, olha a incoerência das pessoas deixando que a política fale mais alto. O que é que a gente tem ouvido um monte de gente dizer? Vamos respeitar a ciência. Não é assim? Olha, a ciência diz que você não pode aglomerar, vamos respeitar, vamos. Essas mesmas pessoas contrariaram a ciência, porque a Anvisa é ciência. O povo pensa que a Anvisa é só o presidente, que Bolsonaro nomeou. Não. A Anvisa tem lá uns 30, 40, 50 especialistas do mais alto padrão, da mais alta responsabilidade profissional. Médicos, infectologistas, pessoas que entendem do assunto para estar analisando essas vacinas, os remédios que os laboratórios vão vender aqui no Brasil. Nada vai para a prateleira de uma farmácia se não passar pela Anvisa. É ciência pura. Eles desmancham os remédios para ver de que são feitos, se aqueles componentes que estão na bula, Dr. Gildo Lima do Nascimento, de fato estão ali no medicamento, fazem experimentos, colocam aquilo em tubos de ensaio. É um trabalho científico, portanto. Aí o senador Otto Alencar, que é médico, é da Bahia, disse que a Argentina está aplicando a vacina da Rússia, o México está aplicando a vacina da Rússia, tem outros cerca de 60 países que estão aplicando a vacina da Rússia, mas um rapazinho da Anvisa, em meia hora, disse que não é para ninguém tomar. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o mesmo senador que é médico e que diz que o presidente da República tem que aceitar a ciência, tem que se orientar pela ciência, ele próprio chega e contraria a ciência, porque é da Anvisa, que é um órgão do governo, dizendo que um rapazinho, só faltou dizer, um menino de 18 anos, sem experiência, em meia hora de análise, disse que não é para aplicar a vacina da Rússia nos brasileiros. Vejam só a que ponto nós chegamos. Pois a decisão que barrou a importação da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 também esteve no centro do depoimento de hoje. Em mais de uma ocasião, os senadores questionaram os motivos que basearam o veredito dos diretores da Anvisa. Suplente na comissão, o senador Ângelo Coronel, que é da Bahia, pediu que os técnicos da Anvisa autorizassem a aplicação da vacina russa, de hoje para amanhã, imediatamente. Não podemos mais esperar, quando a gente vê uma fonte de suprimento das nossas necessidades de importação apenas por questões burocráticas. Queria fazer esse apelo ao senhor, se reúna com seus técnicos para ver se a Anvisa dá essa autorização de hoje para amanhã, para que as vacinas russas
cheguem aqui e possam ser aplicadas nos brasileiros. Se o ser humano da Argentina usa e não está tendo problema, não vejo por que não usá-la também no Brasil. Até porque há uma lei que reveste a Anvisa de subsídio para se resguardar dessa autorização de importação, disse o parlamentar. Aí o Barra Torres foi explicar por que a vacina da Rússia foi barrada, explicou que uma delegação de cientistas da Anvisa, de cientistas brasileiros, foi à Rússia, tentou ver lá como é que fabricava, de que era feita, eles não deixaram, não mandaram a documentação que a Anvisa precisa para fazer as análises e querem mandar de bolo para cá. E ele disse que desse jeito o pessoal não aprova, de jeito nenhum, não tem como. A Anvisa, se você, meu amigo, minha amiga ouvinte, não sabe, é uma das 5 agências desse tipo mais importantes do mundo. A FDA nos Estados Unidos, tem a da União Europeia e a nossa, a Anvisa, está entre as 5 mais gabaritadas do mundo. Ou seja, o brasileiro confia na Anvisa. Aí o senador disse, não, mas autoriza daqui para amanhã. O homem disse, e se o povo começar a morrer? Se começar a ter reação e morrer, vão botar a culpa na Anvisa. Então, o pessoal tem responsabilidade. É uma situação extremamente complicada. Depois entrou o Contarato, que é o senador do Espírito Santo, fazendo pergunta de casa, porque está em isolamento por conta da Covid-19. Aí começou a perguntar tudo que os outros já tinham perguntado. Quer dizer, um senador, membro da CPI, poderia, até por dever de ofício, por obrigação, estar acompanhando a sessão desde o seu começo, desde o início. Aí parece que não estava, acordou, aí começa a fazer pergunta que os outros já tinham feito. É um negócio complicado. O Brasil velho está emborcado. Sabe aquela história de almoçou, raspou o prato, pegou um pedaço de miolo de pão, passou assim no fundo do prato, comeu o miolo, lambuzado de graxa de carne guisada, aí emborcou o prato. Pronto, é o Brasil. Rasparam o tacho, emborcaram o prato, aí agora fica procurando chifre em cabeça de cavalo. São 18h39, 6h39 na Paraíba. Olha, para mim, nesse trabalho que eu vivo fazendo já há muito tempo, a coisa melhor que já inventaram foi essa história de mandar mensagem pelo telefone. Porque antes não tinha isso, né? Depois inventaram, eram os torpedos, lembram? Torpedos. Aí mandavam o torpedo, depois criaram a possibilidade, criaram o WhatsApp, e aí hoje dificilmente você encontra uma pessoa falando ao telefone. É tudo mensagem. É mais prático, evita barulho. Tem coisa mais chata do que você estar num ambiente, 5, 8, 10 pessoas. Aí o telefone de uma daquelas pessoas toca, ela atende, começa a falar bem alto, um assunto que só interessa a ela. Tem gente que faz isso, dá maior cara de pau. Aí ficam todas as demais pessoas ali escutando aquela conversa. Sim, sim, rapaz, é verdade, vamos hoje. É, rapaz, ô bicha boa danada, não é? E todo mundo olhando para a cara do sujeito. Não dá. A coisa melhor que já inventaram foi negócio de mensagem. Para mim, principalmente, eu já expliquei para vocês que eu não atendo ligação. Não atendo, a não ser que eu tenha combinado com a pessoa para ligar numa determinada hora. Liga, eu sabendo quem é, eu vou lá e atendo. Mas nem tentem ligar para mim, porque eu não vou atender jamais. Eu sou muito ocupado, não tenho tempo para estar conversando 10, 15, 20 minutos, meia hora, de jeito nenhum no telefone. Eu estou dizendo isso porque agora há pouco o telefone tocou aqui e tem gente que liga achando que eu vou parar o programa para atender. Mas não tem a menor chance. Fora do horário do programa eu já não atendo. Hoje mesmo a mocinha lá do setor de recursos humanos da Facisa, da Fundação Pedro Américo, porque hoje as empresas do grupo do Dr. Dalton Gadeira, Fundação Pedro Américo, que cuida da TV. Aí tem a Unifacisa, que é outra coisa, tem a clínica lá de fisioterapia, tem o Hospital Help. Então, todo o pessoal que trabalha em qualquer uma dessas empresas
tem uma equipe só que cuida dos recursos humanos. Não é brincadeira, são 2, 3 mil pessoas trabalhando, uma equipe grande, e às vezes esse pessoal precisa conversar com a gente para dar alguma informação e tal. Aí lá para as tantas, eu vi que tinha uma mensagem de lá. E comuniquei por mensagem, a moça disse: passei a manhã inteira ligando para o senhor e não atendeu. Minha filha, se você tivesse passado uma mensagem só, imediatamente eu tinha lhe respondido. Agora a ligação eu não atendo. Digo o que é. Aí disse, resolveu em 5 minutos. Mas ela tentou a manhã todinha conversar comigo sem conseguir. A mensagem existe para isso. É muito mais prático, mais fácil. Quando começou essa pandemia, Emanuel Erivan, lá atrás, vocês lembram que eu falei aqui nesse programa do óleo? Quando começar a mandar fechar o comércio, começar a mandar fechar a indústria, o que é que vai acontecer? A arrecadação dos estados, do município e do próprio governo federal, essa arrecadação vai diminuir, é natural. Diminuiu a atividade econômica, cai a arrecadação. Uma coisa está diretamente ligada à outra, porque os impostos são cobrados mediante o quê? Venda, vou começar da onde? Fabricação, Ricardo Maia, fabricação, venda, prestação de serviço, não é assim? Circulação de mercadorias, que é o ICMS, o IPI, que é o da indústria, o ISS, que é o de serviços, é desse jeito. Então, se a atividade se retrai, é claro que a arrecadação também se retrai, natural. Mas por que os estados estão aguentando até agora? Vocês sabem quantos bilhões com B de bola, o governo federal mandou para os estados desde o ano passado, né? Todo mundo sabe. E teve governador neste Brasil, não foi o caso da nossa Paraíba, mas, por exemplo, a governadora do Rio Grande do Norte, o que é que todo mundo sabe, que foi divulgado na imprensa. Eu não vivo lá, não sei, mas eu li na mídia, inclusive em portais de notícias de Natal, que a folha de pagamento que estava atrasada, ela pagou com o dinheiro que Bolsonaro mandou para combater a pandemia. Parece que está devendo ainda no 13º, não sei de que ano, alguma coisa desse tipo. Então, outros devem ter feito a mesma coisa. Se não tem vindo esse dinheiro de Brasília, como é que esses estados estariam? Entenderam? Então, o que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, disse hoje é uma coisa que eu tinha dito aqui no começo da pandemia. O que foi que você disse, Paulo Roberto? Eu disse que, meus amigos e minhas amigas, poderia chegar ao ponto, se não houvesse socorro aos estados, dos governos estaduais não terem dinheiro para pagar a folha do pessoal. De prefeito de qualquer cidade, ou de algumas cidades, não ter dinheiro para pagar a sua folha. Porque qual o dinheiro que entra nas prefeituras, na maioria? É o dinheiro do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é uma fatia do que o governo federal arrecada. Então, se a arrecadação lá diminuiu, a parte que cabe a cada um também diminui. Aí, infelizmente, a gente vive num país onde o povo não sabe fazer conta, onde o povo não sabe o que é percentual, e o povo acha que cai do céu, e não tem noção de como é que as coisas acontecem. Então, Paulo Guedes está dizendo que se não houver a reforma administrativa, os salários dos servidores poderão atrasar. O que é que ele está querendo dizer com isso? Fazendo um alerta para quem? Para todo mundo. Para todo mundo, porque a gente tem que entender que os servidores públicos não estão sofrendo na pele efeitos econômicos da pandemia, porque os salários estão sendo pagos rigorosamente em dia. Paulo Guedes disse que a reforma administrativa será moderada e é uma questão de sobrevivência financeira. O ministro também destacou que a proposta enviada em setembro do ano passado pelo governo não afeta os direitos de atuais servidores e nem os seus salários. Vai mexer com quem está entrando no serviço público agora. Se nada for feito, disse o ministro, o que vai existir é uma ameaça aos atuais salários. Ele disse isso durante a participação numa audiência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na avaliação do ministro, o fato de não afetar os direitos já adquiridos pelos atuais funcionários públicos é uma pedra fundamental da reforma administrativa. Nós queremos filtrar que a estabilidade seja uma conquista de carreiras típicas,
Queremos dar mais qualidade à meritocracia, a despesas futuras. Os gastos que temos hoje seguem, mas daqui para frente você contrata com um salário mais compatível com a realidade de mercado e promove com base no mérito, disse o ministro. Ainda segundo ele, a tramitação da proposta lá de 2020 não foi possível porque nós estávamos no combate à pandemia, mas pode e deve ocorrer esse ano. O ministro disse que continua conversando e removendo obstáculos. Paulo Guedes também comparou os servidores públicos de carreira, ou seja, aqueles que ingressam por concurso, a militantes políticos. Isso vai dar uma zoada. Poderíamos, assim como outros governos, abrir concursos públicos, colocando gente para dentro, para que aparelhássemos o Estado e termos bastante militantes trabalhando para nós no futuro. Não estamos pensando assim, disse o ministro. Nós estamos pensando nas gerações futuras. Paulo Guedes também voltou a defender que os servidores sejam avaliados para poder ganhar estabilidade no emprego, bem como progressão salarial mais lenta nas carreiras. Não é porque um jovem fez um concurso que aos 19 ou 20 anos ele já tem um salário apenas 20% abaixo de quem está no topo da carreira 20 anos depois. Ao mesmo tempo, ele já adquiriu estabilidade de emprego antes de ser avaliado pelos seus próprios superiores hierárquicos e pela prestação de serviços, criticou o ministro. Nós precisamos de qualidade no serviço público, disse ele. Essa reforma visa qualidade do serviço público. Não é necessariamente a avaliação individual da pessoa, esclareceu o ministro Paulo Guedes. Olha, o ministro tem razão em algumas coisas, porque a gente que conhece o serviço público sabe como é que, infelizmente, alguns servidores vivem. Sabem que tem estabilidade, fazem o que querem, inventam doença direto para viajar, fazem greve, não dão atenção à população que lhes procura para resolver as coisas, e é um nó cego. É um nó cego. Muito mal deste país hoje, você que está me escutando agora, é consequência, sabe de quê, Ricardo Maia, Araújo Neto, meus amigos professores e advogados que me ouvem? Muito mal que nós estamos sofrendo hoje foi trazido por essa Constituição que aí está. A chamada Constituição Cidadã, que deu um monte de direito, criou um monte de coisa, de órgão, de instituição, de cargo, que muitas vezes não serve para nada, e o povo se achando com todos os direitos do mundo. Enquanto que o trabalhador, aquele que vive suando, acordando cedo, dormindo tarde, ganha pouco e produzindo para sustentar uma minoria que, com as exceções, eu faço sempre a ressalva, não produz nada para esse país, mas se acham no direito. Muitas vezes através de concursos arranjados, porque nós estamos no país das enroladas. Quem é que não conhece alguém que entrou no lugar através de uma panelinha que foi feita? Eu conheço um bocado. E se eu conheço, todos vocês devem conhecer. Certa vez, isso foi lá do outro lado do oceano, viu, Araújo Neto? Do outro lado do oceano, na África do Sul. Tinha lá um político influente, muito influente na ocasião. Aí chamou lá um sujeito que ele conhecia e disse: ei, vai abrir um concurso ali naquele lugar. Isso foi na África do Sul, viu? No tempo de Nelson Mandela, Emanuel Ivan. Aí disse: vai abrir um concurso ali. Você tem alguém da sua família que você queira aqui? Rapaz, tem, rapaz. Uns irmãos ali que estão por aqui atrás de emprego, que estão numa dificuldade. Então, mande se inscrever. Mande se inscrever nesse concurso. Aí o sujeito em tela mandou lá os irmãos se inscrever. 3 irmãos. Segundo, terceiro e quarto colocados. Os 3 nesse concurso. E entraram. E tchau, o resto da vida. Estabilidade no outro dia. Salário lá em cima. Todo mundo melhorou de vida. Então, se isso aconteceu lá na África do Sul, por que é que não pode ter acontecido aqui nesse nosso Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João? Tem aqui uma mensagem do sargento Letício, deixa eu ver o que é que ele diz. Se o presidente defende um medicamento ou um tratamento, em que momento ele comete um crime? Pergunta ele aqui.
Eu não discuto isso aí porque eu não entendo de negócio de saúde. Eu converso com o médico. Não vou pela cabeça de Bolsonaro, nem vou pela cabeça de Paulo Guedes, nem vou pela cabeça de Otto Alencar, não. Quando o assunto é saúde, medicina, eu, Paulo Roberto, procuro um médico. Aí eu vou pelo que o médico diz. Só que hoje no Brasil tem os médicos de direita e os médicos de esquerda. Aí o médico de direita disse, olha, cloroquina, bacana, pode tomar. E eu, toma e tal. Aí o médico disse, então você está doido, então não tome não. Você fica doido, sem saber o que fazer. Completa aqui o sargento dizendo o seguinte, Paulo Roberto, hoje o desembargador Leandro dos Santos deu o seu despacho final sobre a Bolsa Desempenho dos Inativos da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E o seu despacho foi favorável ao Estado. Portanto, enterrou a Bolsa Desempenho dos Inativos. Não temos direito. Que fim de papo. O que ele botou aqui. Eu já falei para vocês, isso só vai acabar um dia quando o militar tiver o salário e não um salário base e um monte de gratificações. Vocês lembram que os médicos defendem que o médico seja carreira de Estado, já ouviram falar nisso? Então, com o policial, com o pessoal da segurança, só vai acabar um dia quando acontecer a mesma coisa. Eu já vi aqui, já contei para vocês que eu tenho um amigo que ele ocupa um cargo importante no Estado, recebe algo em torno de 8, 9 mil reais, mas o salário dele lá em cima, ele é efetivo e está ocupando um cargo de confiança. Então o salário base dele é o salário mínimo, R$ 1.100, embora ele receba quase 10 mil. O que é que acontece? Quando ele se aposentar, ele vai se aposentar com o salário base, porque as gratificações não vão para a aposentadoria. O Estado já não desconta a contribuição da PBPrev, a contribuição previdenciária, sobre tudo o que ele ganha para isso. Desconta só sobre o base. Então se aposenta com 1.100. Você imagina o que é o sujeito receber 8, 9 mil reais por mês, aí se aposenta amanhã vai receber 1.100. Ele não paga o plano de saúde. O plano de saúde como 1.100. Porque o sujeito depois que passa 60, 65, 70 anos, o plano de saúde é 2 mil reais ou mais. Então se ele receber 1.100, ele não paga nem o plano de saúde. Imagine comprar remédio e se manter. Então a situação dos inativos da PM é complicada? É. Mas isso não é só com vocês, é com muitos servidores desses estados que mexeram no Estatuto do Servidor lá atrás e proporcionaram essa situação. Para não ficar botando a culpa nos atuais gestores, vocês escavaquem, é claro que muita gente sabe, e outros não. Então procurem saber quem fez essas mudanças, quem foi que processou isso, que às vezes você bota a culpa no gestor de agora, que nem era gestor, nem era político ainda, na ocasião, na oportunidade. Procurem ver quem fez isso. Também lá do outro lado do oceano, tinha lá um grupo político lá ligado a Nelson Mandela, também na África do Sul, que nomeou assim umas 500 pessoas, pelo menos, umas 500. Todo mundo nomeado, prefeitura, governo do estado, aquilo tudo, lá vai, todo mundo com gratificação lá em cima, enquanto podia incorporar. Aí quando todo mundo incorporou, aí acabou a incorporação. Aqueles todos ganharam pro resto da vida. Os que foram entrar dali para frente, necas. Entenderam? É desse jeito que a banda toca. E vocês se empolgando em tempo de campanha eleitoral. E vocês brigando por político A, político B ou político C. E um bocado teleguiado e outro bocado apaixonado. E eles gostando e adorando. João Azevedo visitou hoje as obras do Hospital Infantil de Santa Rita e disse que o equipamento pode ser inaugurado até o final do ano. O governo do estado está construindo um hospital infantil lá em Santa Rita. Aqui tem a construção, não é, do Hospital da Criança e do Adolescente. Eu, aliás, nem sei em que pé anda. Preciso conversar com o pessoal da prefeitura para saber. Eu sei que Romero Rodrigues começou para transferir de onde é hoje, na Florinha Peixoto, mais para adiante, ali perto do Meninão. O governador ressaltou a importância desse investimento para toda Grande João Pessoa. O hospital infantil vai atender a pessoas da região metropolitana e a população pode ter certeza de que nós vamos ajudar a gestão municipal a colocá-lo em funcionamento, disse o governador. Essa é uma parceria, né?
Governo do Estado, Prefeitura da cidade de Santa Rita. Muito bem. Tem aí esse programa Prato Cheio do Governo do Estado. São cerca de 552 mil almoços por mês em 83 cidades paraibanas, ao preço de R$1. Ajuda muita gente que está em situação complicada nesses tempos de pandemia, nesses tempos de desemprego, nesses tempos de Liseu. Alexandre Gomes está no Amapá. Paulo, hoje estou acompanhando o programa ao vivo aqui no Amapá. Aqui em Macapá, o morcego é dentro do ônibus. Tem aquela história de pegar morcego no caminhão, quem não sabe? Mas ele fotografou aqui o morcego mesmo, o animal, dentro de um ônibus, lá em Macapá, que é a capital do Amapá. Polícia Federal investiga desvio de medicamentos para intubação no Amapá. É o estado de Davi Alcolumbre. É rolo, meu amigo. É rolo, é confusão. O que é que a gente vai fazer? Tendas de Ouro. Polícia Federal apura fraude na contratação de puxadinhos no Amapá. Os desvios ultrapassaram R$566 mil. É roubalheira demais nesse país, viu? Roubalheira demais. São 18h58, uma pequena pausa no Cidade em Revista. A gente volta já já com a parte final do programa. Não saia daí. É bem rápido o nosso intervalo. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Está chegando o grande dia e esse carrão pode ser seu. Laranja pera quilo de R$ 3,49 por R$ 2,49. Manga Amen quilo de R$ 4,59 por R$ 1,79. Abacaxi unidade de R$ 5,79 por R$ 3,59. Maracujá quilo de R$ 6,99 por R$ 3,89. Cebola comum quilo de R$ 5,99 por R$ 3,29. Alface crespa unidade de R$ 1,98 por 99 centavos. Exceto orgânicos. Festival de Prêmios Ideal. Alô, alô, Campina! Inaugurou mais uma loja da rede de supermercados Ideal. Venha conhecer mais uma loja. Isso mesmo, mais um Ideal para você. Localizado na Rua Duque de Caxias, ao lado da Feira da Prata. Uma loja que você, cliente, merece. Climatizada, amplo estacionamento, aquele padrão ideal que você conhece. Conforto, qualidade, segurança, economia, tudo em um só lugar. Supermercados Ideal, agora também no bairro da Prata. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Aprígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade.
Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante, casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, retalho e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Anticoafê. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Anticoafê, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Somado à sua vontade de fazer a diferença, são as ferramentas necessárias que elevam propósitos e formam o profissional que o mundo precisa. É um jeito único de fazer medicina e mostra o jeito de fazer a diferença. O mundo precisa de você. Vestibular Medicina Unifacisa. Inscrições até 12 de maio. vestibular.unifacisa.edu.br. 19h03 na Paraíba, pontualmente 7h03 agora. Os ouvintes mandam mensagens, tem um aqui que diz: e o transporte coletivo em Campina Grande? A tendência é acabar. Eu sou muito sincero com vocês. Olha, não adianta ficar tentando maquiar a coisa, inventar a história, enfeitar o pavão, como dizia minha avó. Isso não resolve nada. Nós temos que ser realistas. Transporte coletivo hoje é um problema no Brasil inteiro. Porque deixaram aparecer mototáxi, deixaram aparecer alternativo, deixaram aparecer clandestino, e depois chegaram os aplicativos. Esses aplicativos são irreversíveis, não deixarão de rodar no mundo todo. Hoje de manhã eu estava vendo o Bom Dia Rio. Eu vejo o Bom Dia Paraíba, eu vejo o Bom Dia Pernambuco, o Bom Dia Bahia. Aí eu vou assistir o Bom Dia Rio. Metade do programa de hoje foi reclamando da ausência de ônibus. Várias e várias linhas, centenas de linhas de ônibus do Rio de Janeiro foram suprimidas. Depois prenderam o Sérgio Cabral, porque lá tinha um esquema, né? O Sérgio Cabral com a Fé Transporte, lembra aquele rolo? O ex-presidente da Assembleia, aquele povo lá, os conselheiros do Tribunal de Contas do Rio, aquele rolo todo. Aumentava o preço da passagem, todo mundo comia, todo mundo rachava, mas tinha ônibus para todo mundo. Aí depois que prenderam o Sérgio, aí deixaram de dar aumento, o transporte foi ficando sucateado, mototaxista entrou, diminuiu o número de passageiros, qual é a consequência? Vai tirando os ônibus. A linha fica inviável. Dono de ônibus, meus amigos, entendam isso. Vocês que são trabalhadores, como eu também sou, já andei de ônibus, andei primeiro a pé, depois andei de bicicleta, depois de ônibus, até poder comprar um carro. Tudo isso eu conheço. Então, dono de ônibus, ele é um empresário como outro qualquer. Ele bota aquilo não é para ser bonito, não, é para ganhar dinheiro. Enquanto está dando lucro, ele mantém. Não dá lucro, ele muda de ramo, vai fazer outra coisa. Ah, não, mas ganharam muito dinheiro lá atrás, agora vão perder. Isso é conversa, não vá nessa não, isso não existe não. Põe um caso em você vende alho na feira, como eu já vendi, você vende picolé, sorvete, tempero, laranja no Campo do 13, tudo isso eu fiz. Você vai para ter lucro. O dono das empresas de ônibus é do mesmo jeito. É tudo ponta do lápis. Pneu, combustível, depreciação do veículo, salário do motorista, obrigação social, no fim do mês somou, não dá mais não, vamos tirar o time. Teve uma reunião hoje do pessoal dos ônibus com o prefeito Bruno Cunha Lima, não resolveram nada. Vai ter outra depois de amanhã, quinta-feira, não sei se vai resolver alguma coisa. Estão querendo acabar com a integração, acabar de uma vez. Um passarinho me soprou que aquele terminal ali do centro vai ser demolido. Não sei se procede a informação. Mas diz que a integração praticamente já acabou, né? Vai terminar, não vai ter mais isso não. Você vai pegar um ônibus do bairro para o centro e se for para outro bairro vai pegar outro, pagar outra passagem e tal. Esse negócio
de integração vai acabar. Quem anda de graça nos ônibus também não vai mais andar. Vai acabar a gratuidade. Subiu no ônibus tem que pagar. As gratuidades são muitas aqui em Campina Grande. No alternativo você não pede para andar de graça. No clandestino, no mototáxi, no táxi, mas no ônibus quer andar de graça. E tudo isso vai contribuindo para o sistema falir. Em muitas cidades por esse Nordeste já não tem mais transporte coletivo. Aqui vai caminhando para isso também. Aí o outro botou aqui, e por que não bota o VLT? O VLT parece com uma Varig. Quem é de Campina Grande como eu, lembra da Varig, a fábrica de fogões que fechou aqui no Distrito Industrial. Quando a Varig ganhou os incentivos, aquilo tudo, quando terminaram os incentivos, ela foi embora, pirulitou. Do jeito que a Azalé foi, e outras tantas foram. Aí ganharam umas 10 campanhas políticas aqui em Campina dizendo que ia reabrir a Varig. Lembram? Eu não vou dizer o nome de ninguém aqui, mas toda Campina Grande sabe. Toda eleição aparecia, olha, nós vamos reabrir a Varig. Aí o povo ia na onda, votava. Terminou a apuração, Varig já era. Pronto. Mesma coisa. Então esse negócio de VLT está sendo assim. Toda eleição, olha, nós vamos fazer o VLT. O dinheiro do VLT está ali e tal, e nada. O que é que tem mais? Foi que eu vi que mandou mais para cá. Sim, Luciano Huck, Paulo Roberto, está desistindo da política e vai ser o substituto de Faustão. Meu amigo, isso é uma palhaçada. Falar em Luciano Huck na política é o mesmo que falar em mim pregando na consciência cristã. São coisas, entendeu, incompatíveis, não tem condição. Isso é uma piada. O Brasil está à procura de ídolos, querem fabricar ídolo de todo jeito. Está do jeito que quando Ayrton Senna morreu, eles disseram, o novo ídolo agora, Rubinho Barrichello. Nada. Aí Rubinho só andava de ré, só andava para trás. Aí, agora vai ser Felipe Massa. Nada. Pronto, está do mesmo jeito aqui. Estão procurando um ídolo. A Rede Globo querendo fabricar um ídolo na política nacional. Vai fazer já já, viu? Foi o Luciano Huck, vai fazer já já. Paulo Roberto, a tarifa do quê? Do esgoto, entendi agora. Ficou mal redigido aqui. A tarifa do esgoto é muito alta. Por que os deputados não fazem alguma coisa para diminuir? Meu amigo, imposto não diminui não. Tarifa, taxa que você paga só faz aumentar. Tire isso da sua cabeça. Não vai diminuir nunca. Agora, veja só. Os da minha idade sabem como é que era aqui em Campina Grande. Toda casa tinha uma fossa no quintal. Na minha casa tinha uma fossa. Lá na Rua Santo Antônio. Toda casa tinha uma fossa. Por quê? Não existia rede de esgoto. Quando a Sanesa e depois a Cagepa instalaram rede de esgoto, as casas começaram a fazer suas ligações. Tinha coisa pior numa casa do que uma fossa, porque a fossa um dia enchia. E quando enchia, tinha que, usando a linguagem daquele tempo também, esgotar, ou seja, esvaziar. Era uma fedentina no quarteirão inteiro. Contratava-se 3, 4 homens, 3, 4 pessoas para tirar todo aquele conteúdo à noite. Não tinha onde jogar. Olha, era um inferno. Então, a rede de esgoto acabou com tudo aquilo. O povo acha caro e você acha caro porque ganha pouco. Mas veja só, se você paga 50, 100, 70 reais por mês de água e esgoto, é de graça, meu amigo, é de graça. Você está evitando um monte de coisa, doença, proliferação de inseto, fedentina, tudo isso. Agora, o povo é que ganha pouco, aí reclama. Se ganhasse bem, pagava sem nem sentir. Não é desse jeito? São 19 horas e 10 minutos agora. 7h10. Governo liberando dinheiro em troca de apoio, Paulo. O que é que você acha? Meu amigo, toda a vida foi assim. Toda a vida foi assim. Você acha que isso é coisa de agora, é? E é do governo que não fizer. Quem não fizer, sabe o que é que ocorre? Do jeito que ocorreu com Collor de Mello. Engrossou o cangote com o Congresso, os caras botaram para fora. Dilma Rousseff não soube negociar com o Congresso, rua. Então todo governo libera emenda, todo governo negocia com o parlamento, com senadores, com deputados. Isso não é coisa de agora não. Nem é o primeiro governo que faz isso e nem vai ser o último. Ponha isso na sua cabeça, não vá na onda de muita gente que fica espalhando coisa por aí que não tem o menor sentido não. São 7h11, é hora da gente pedir as bênçãos para todo mundo.
Tá todo mundo abençoado agora. E o Aloysio, 10 anos, diz aqui: o pior é que você, com essas fossas e aqueles banheiros de antigamente, usava creolina. Aí é que fedia mesmo, é verdade. Pois bem, meus amigos, vamos lembrando que jamais teremos outra terça-feira, 11 de maio de 2021, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam vivendo o de hoje muito bem, como eu também estou. Façam suas orações pelo padre Rachid Ilo, que está entubado no Hospital Pedro I, ele que trabalhou muito tempo aqui pertinho da gente, no Catolé, e agora está na terra de Araújo Neto, na cidade de Picuí, mas passa por momentos de dificuldades. O dia 131 do ano está indo embora. Lembrem-se, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Amanhã esperamos nos encontrar novamente aqui no Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso. Vem aí uma excelente seleção musical na Sertão FM e na Camisa 10 FM. Um abraço, até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.